E o texto que veio na inspiração durante o dia está logo no primeiro capítulo do livro Paulo e Estevão, que é quando Gesiel, o então Gesiel, Abigail e Jochebed estão juntos em um momento tempestivo em que eles vão recitar a oração de Davi, Salmo 23, ao que nós vamos ler o texto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas muito tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me o banquete do amor. Na presença dos meus inimigos, unges de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, com esse texto, Lucas está colocando aí para quem quiser ler ele aí, o Gustavo, né, acredito. Nós vamos então fazer a nossa prece. A tela aqui para mim, depois que o Gustavo projetou, ficou parada, então não sei como é que está a posição de vocês. Então acho que ele está voltando a tela. Tranquilo. Bom, vou convidar todas e todas que possam ficar numa posição de conforto, que faculte a todas e todos um momento de meditação, um momento de mergulho mais íntimo dentro do nosso próprio eu, de conexão conosco mesmo e nossa intimidade, sendo profundamente gratos à espiritualidade amiga e à providência divina por nos conceder este momento de estudo, este momento de afeto, esse momento de mergulhar dentro das propostas do cristianismo redivivo, que vai se desenvolver com a figura de nossos irmãos, discípulos e apóstolos do Mestre Jesus. E é recordando essas figuras amigas que serão retratadas no decorrer desse curso introdutório que nós os evocamos com respeito, afeto e amorosidade, tentando fazer esse mergulho dentro do que foi a experiência deles, né, no presente corpo material em que habitaram nesse momento de suas vidas. Pedimos a proteção deles mesmos, para que possam nos direcionar nesse momento de estudo, para que possamos conseguir extrair sempre que possível o espírito da letra. Mas que esse espírito possa invadir a nossa alma e nos guiar à transformação de nós mesmos. Ilumina, Pai, os irmãos aqui presentes. Possamos, cada um de nós agora, dar um pouco mais de passagem aos nossos amigos espirituais que estão ao nosso lado. E ao nosso amigo Lucas, hoje, que conduzirá os estudos, que os espíritos amigos possam iluminar a mente, os pensamentos, e juntos, com muito afeto e amor, desenvolvemos a proposta que hoje se inicia. Seja feita, Pai, a tua vontade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, novamente muito boa noite a todos. Sejam todos imensamente bem-vindos. Nós, graças a Deus, vamos colocar dessa forma, temos confrades de vários cantos do Brasil, que, acima de tudo, nesses estudos que estaremos aqui reunidos domingo à noite, e já de imediato, confesso, me sinto muito admirado por estar com vocês, compreendo que não é fácil abdicar no restinho do final de semana, à noite, junto com a família, para estar num grupo de estudo, por mais que seja sempre encantador estudar o Evangelho de Nosso Senhor, mas fico muito feliz com a participação de vocês, né? Os amigos ao nosso redor, do Neto Bezerra de Menezes, aqui de Manaus, no Amazonas, sabem que eu estava um pouco receoso de fazer o curso, porque achei que não daria muitas pessoas, a gente abrisse, né, para os outros companheiros,
mas para mim é uma felicidade ter vocês aqui. Acima de tudo, hoje à noite e também no decorrer das 20 semanas que nós teremos aqui reunidos, pelo menos, que o nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo e também, por que não, com o coração de nosso querido Paulo de Tarso, a quem nós vamos reverenciar durante 20 semanas de muitas maneiras diferentes, como a gente vai ver. Gostaria também de agradecer todos os confrades aqui do Neto Bezerra de Menezes que estão nos bastidores, né, também trabalhando para que esse curso possa se concretizar, auxiliaram bastante nas ideias, né, o Gustavo cantando, o André na força-tarefa mandando mensagem para vocês com o link, o Carlos, a Mari, a Jade, enfim, os outros companheiros que também não puderam estar conosco. Eu também gostaria de parabenizá-los pelo desempenho que eles já tiveram conosco até aqui. E também o nosso querido Murilo, que nos cedeu a oportunidade, né, nos cedeu aqui a conta da Casa Espírita dele, criou uma conta aqui para o Neto Bezerra de Menezes para que a gente pudesse ter uma conta aqui do Gmail, ou melhor, do Google, e a gente está gravando já a reunião para ficar disponível depois para os companheiros que não puderem estar presentes aqui conosco, tá bom? Bem, eu vou fazer uma outra recomendação, uma recomendação que eu fiz anteriormente, mas tinha um pouco mais de 20 pessoas, agora tem mais de 40. Eu deixei uma recomendação, uma sugestão dos companheiros pegarem lápis e caneta para anotar qualquer informação que eles achassem pertinente ou obrigado André, alguma outra informação, né, que talvez não tivesse contida nos slides. Pelo caráter expositivo que vai ser o nosso curso, muitas informações, etc., a gente infelizmente não vai poder se dar o luxo de ter interpretações, né, de versículos, de parábolas, nem nada, mas muito mais no caráter de entender a persona de Paulo de Tarso, os lugares que ele conheceu, a importância dele para o movimento espírita, mas também no caráter teológico, por aí vai. A gente vai falar bastantes datas, textos de Emmanuel, obras também que a gente já conhece que são muito consagradas, de Paulo Estevam, 2000 anos, etc. Então fica a recomendação para os companheiros, lápis, canetas e por aí vai. Um outro adendo importante, eu tô com o meu celular aqui aberto com o chat, então eu vou estar sempre de olho no chat quando vocês mandarem mensagens, tiverem qualquer dúvida. Por favor, não pensem que isso aqui é um monólogo, muito pelo contrário, embora mais uma vez o formato seja um caráter mais expositivo, é muito importante vocês conversarem conosco, colocarem suas dúvidas, seus comentários que acharem pertinentes também. Muito pelo contrário, não é apenas eu que posso fazer o curso, mas também a companhia de vocês. Nesse curso a ideia surgiu em meados do ano passado, 2020, com o nosso grupo aqui em Manaus, da Federação Espírita Amazonense, de estudar em algum dia a vida de Paulo de Tarso, ou melhor, as epístolas de Paulo de Tarso. Hoje nós nos reunimos à terça-feira, à noite, para estudar o Evangelho de Lucas. A gente está há mais ou menos 3 anos no Evangelho de Lucas, e a gente decidiu em algum outro dia estudar as epístolas de Paulo. E aí, para estudar as epístolas de Paulo, qualquer que seja, Romano, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, enfim, era necessário que a gente entendesse o básico sobre Paulo de Tarso, isto é, saber onde fica a Galácia, saber onde fica Éfeso, conhecer os pormenores, mas saber pelo menos os detalhes mais importantes da vida de Paulo de Tarso, saber a relevância em caráter teológico e também interpretativo de um ato dos apóstolos, da conexão de Lucas Evangelista com Paulo de Tarso e por aí vai. Então surgiu esse curso que a gente está aqui fazendo, que a gente decidiu abrir para os outros companheiros, para estudar a persona de Paulo de Tarso, para que então o nosso grupo interno, daqui a 6 meses, a gente tivesse um segundo dia de estudo de Paulo de Tarso, né? A gente vai ver a importância de estudar Paulo de Tarso, e a gente vai trazer alguns textos, especialmente de Emmanuel, na noite de hoje, que vão corroborar com essa nossa perspectiva de estudo. Mas também agradecemos a presença mais uma vez de todos vocês que vão se inclinar no estudo conosco e que sejam noites proveitosas para todos nós, tá bom? E a gente vai iniciar agora o nosso curso. Todo o material de leitura, o vídeo, etc., eu vou deixar disponível no Drive. E eu também queria consultá-los agora, ou talvez mais tarde também, com relação a ter um segundo grupo no Telegram, né? O Murilo me lembrou hoje que no Telegram a gente pode ter um segundo grupo para colocar material lá com maior facilidade, né? PDF, vídeo, etc., que talvez seja muito melhor. A gente pode analisar essa ideia com mais carinho, com certeza. Eu sei que o Drive ele pode dar muita confusão, dificuldade de acesso e por aí vai, tá bom? Mas qualquer coisa, quem quiser, aqui pra mim, né, o Murilo estava correto quando ele me avisou à tarde, aqui desaparece pra mim a opção de levantar a mão.
Mas eu acredito que para vocês continua a opção de levantar a mão. Eu imagino que sim. Não? Então não sei o que aconteceu, né? Mas tudo bem. Mas qualquer coisa, a Mai comentou aqui conosco que não. Eu não sei por que sumiu, infelizmente. A gente pode cuidar disso para semana que vem. Mas eu tô de olho aqui já nos comentários, tá bom? Eu vou aqui para a próxima aba, mas eu vou estar de olho aqui no chat para qualquer comentário pertinente, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela conosco. Muito bom, Gustavo. Por favor, pessoal, vocês podem confirmar para mim que vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Maravilha, muito obrigado. Para mim tá abrindo, acho que chegamos devagar aqui em Minas. Ok. É porque também eu tô no meio da Agora floresta foi, amazônica, agora né? foi. Maravilha. Você vai gravar, Lucas? Tá sendo gravada já, querida. Tá sendo gravada já. Então, meus amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Assim, é só uma imagem representativa, meramente ilustrativa de Paulo de Tarso. Eu acredito que a maioria daqui já tenha visto esse filme, Paulo, o Apóstolo de Cristo. É um filme maravilhoso, fantástico. E eu acredito que dentre os Paulos retratados, né, na sétima arte, eu acho que esse representa muito bem a figura de Paulo. Careca, magro, bronzeado pelo sol, por aí vai. Esse filme ele é maravilhoso. E aqueles companheiras que não assistiram, fica a nossa recomendação. Bem, o primeiro de tudo aqui, eu fiz questão de destacar o nome, a introdução ao estudo de Paulo de Tarso e as epístolas paulinas é realmente um caráter introdutório para a gente saber quantas epístolas Paulo escreveu, quem é Paulo de Tarso, para aqueles que não conhecem, porque nós, principalmente os espíritas, precisam estudar Paulo de Tarso com urgência e por aí vai. O objetivo, como alguns de vocês já viram pelo formulário, pelos materiais de divulgação, nós vamos estudar Paulo de Tarso semana a semana a partir do círculo social que Paulo conheceu. Dessa forma, a gente vai compreender o passado dele como judeu até alcançar ali um lugar no farisaísmo na época, né, da igreja de Jerusalém com Simão Pedro, João Evangelista, por aí vai. A gente vai compreender a relação dele com Estevão, com Abigail, a relação de Paulo também com os gentios, os amigos confrades da Galácia, de Corinto, Atena, por aí vai. Isso significa que, em vez de eu dedicar aqui cada aula propriamente a Paulo de Tarso, ou até um capítulo do Paulo Estevão, nós vamos estudar Estevão, Gamaliel, Barnabé, Simão Pedro, claro, Nosso Senhor Jesus Cristo, Abigail, Febe e outros companheiros que Paulo conheceu. Porque de nada adianta para nós compreender Paulo sem de fato reconhecer que Paulo se destaca e marca a história pelos corações que ele tocou. Porque a felicidade ela se torna real se ela for compartilhada. E Paulo foi muito feliz porque tornou pessoas felizes. Consolou, educou, abraçou e por aí vai. Então cada semana dessa vai ser dedicada a uma dessas personagens do Evangelho que Paulo conheceu. Por isso, a gente criou esse cronograma. Hoje nós vamos estudar Públio Lentulus e vamos desde Gamaliel, Simão Pedro, como os amigos estão vendo aqui no decorrer das semanas, até, ou melhor, de Estevão, Jesus, indo para o que a gente colocou aqui no sexto encontro, uma roda de conversa, que o objetivo é apenas a gente conversar sem ter alguém, entre aspas, né, coordenando, como eu estou fazendo aqui nesse primeiro momento, mas realmente ter algum tema específico que eu vou divulgar mais para frente, para a gente conversar entre si sobre a relevância do estudo que a gente fez até então. Vai ser realmente num caráter de roda de conversa para que todo mundo possa conversar sem eu estar aqui monopolizando a fala como eu estou fazendo. E daí a gente vai seguir as semanas à frente, a gente vai ter 3 rodas de conversa, os amigos vão ver aqui no 12º encontro, a gente vai ter a segunda roda de conversa. E também, né, durante a semana 7 e 11, os amigos vão ver nomes que quem leu Paulo Estevão reconhece de imediato: Ananias, Áquila e Prisca, Barnabé, Abigail, Lucas Evangelista. Nas semanas finais, mesma coisa, né? Os companheiros vão ver que na semana número 15 a gente tem uma aula dedicada a Atenas e Corinto, que são 2 cidades ali da Grécia. Os amigos vão compreender por que eu coloquei 2 cidades e não uma pessoa, 2 pessoas, né? Mas os irmãos vão compreender. Também a expressão na semana 17, Filhos do Calvário, que é uma expressão muito, muito importante no Paulo Estevão, que a gente vai conversar sobre ela. Uma expressão que surge primeiro da boca de Simão Pedro, depois Ananias, depois Abigail, enfim. E aí Paulo vai reformulando e ressignificando essa expressão no decorrer do Paulo Estevão inteiro.
E é a nossa terceira roda de conversa. E aqui, né, eu até coloquei, entre aspas, a última conversa que a gente teria, que seria com o Arthur Valadares. Conversei com o Arthur umas 2 semanas, ele vai tentar estar conosco no dia 21. Eu estou entrando em contato com a Luísa, nossa querida Luísa Elias, do Humildinho do Evangelho, lá de Uberaba. E também com a Isabela, que está conosco da FEPB, né, que estarão conosco os 3. Vou tentar trazer os 3 para conversar sobre Paulo de Tarso, a importância dele para nossas vidas, né? Trazendo o relato pessoal deles. Então fica, vamos colocar assim, o gostinho já de imediato para nossa última aula, para fechar o nosso estudo. Mas bem, já prosseguindo, perdão pela memória que me falha agora, mas perguntaram para nós se nós estudaríamos Paulo Estevão. E a gente colocou que não, de imediato, né? No primeiro nível não, embora a gente vá utilizar sim Paulo Estevão. Inclusive Paulo Estevão, que esse ano, 2021, completa 80 anos que foi publicado, ou seja, 80 anos que ele foi materializado, está conosco aqui na carne. A gente vai utilizar ele também como fonte de estudo, mas a gente vai dar uma prioridade, isto é, nós iremos ver primeiro o que, entre aspas, o material oficial, isto é, que o mundo teológico, a Igreja Católica, nossos irmãos evangélicos, etc., eles pegam quando vão estudar Paulo e as personagens que a gente for estudar. Isto é, as epístolas paulinas, que são documento histórico, junto também com o Atos dos Apóstolos. Dessa forma, a gente vai conseguir ver, entre aspas, o que o resto do mundo, a maioria do mundo que não leu Paulo Estevão, tem como fonte oficial quando vai estudar o Evangelho. Porque para nós pode surgir natural a gente ter a certeza que Paulo foi para o deserto de Dan, depois que ele esteve ali em Damasco, a relação dele com Gamaliel, que Gamaliel se tornou cristão, de que Paulo escreveu a Epístola aos Hebreus, mas isso é tomado muito mais, essas 3 fontes são tomadas muito mais com um princípio duvidoso no meio teológico, porque não há uma confirmação exata nos textos, documentos canônicos, né? As epístolas e o Atos. Então, a gente vai utilizar como auxiliar as mensagens de Emmanuel, os romances históricos há 2000 anos, Paulo Estevão, Renúncia, 50 anos depois, Ave Cristo, e também textos, cartas que Emmanuel escreveu para nós. E também, está em último lugar, mas também não é menos importante, que são mapas geográficos. E por que eu fiz questão de colocar mapas geográficos? Para quando a gente olhar o mapa, e não é simplesmente decorar lugar, decorar uma província romana, é reconhecer que as epístolas de Paulo foram escritas para destinatários específicos. É claro que a maioria dos conteúdos que contém cada uma das cartas, das 14 epístolas de Paulo que sobreviveram ao tempo, elas têm materiais que são de caráter universal, são universalistas, mas tem muitas cartas, e aí chama a atenção para a 1ª e a 2ª Coríntios. Paulo vai escrever para a comunidade de Corinto que ele está puxando a orelha, que ele está triste, que ele está amargurado, que ele chorou pensando neles, que ele está arrependido de ter feito tal coisa, e por aí vai. Elas têm mais uma vez, um destinatário, elas são enviadas para alguém, é uma carta, é claro. E quando a gente olhar esse mapa, a gente reconhecer o caminho gigantesco que esse homem, há 2000 anos atrás, percorreu para levar Jesus. E aí, para a gente ter uma ideia de supetão, essa região, assim, meus amigos, me confirma se vocês conseguem ver o meu cursor azulzinho, por favor, no chat. Ou se Sim. Maravilha, obrigado. Essa região é a nossa região onde Jesus esteve conosco há 2000 anos. Está aqui a região da Judéia, a Samaria, e aqui a região da Galileia. É nesse pedacinho de nada aqui que o Cristo esteve conosco. Mais aqui à direita está o deserto de Dan, mais ao sul aqui está no Egito, onde os judeus viveram por um tempo, depois foram escravizados, depois teve o êxodo durante essa região inteira. Mas essa região inteira que está aqui demarcada, e eu até vou colocar a parte da Espanha também aqui, foi onde Paulo esteve conosco, indo o mundo inteiro afora. Então, quando a gente olha um mapa desse, reconhecer que tiveram pessoas muito, muito, muito afastadas do cerne, do coração do cristianismo primitivo, que é a nossa Jerusalém, ou até toda a nossa região aqui da Palestina, e que viveram em outros lugares, e Paulo fez questão de ir. E na época dele, claro, não tinha avião, não tinha bicicleta, não tinha moto, tinha um navio, e a gente vai ver, capítulo 9 da 2ª parte de Paulo Estevão, como era difícil estar numa viagem de navio, mas, por exemplo, da gente saber reconhecer em que cidades ele esteve nas primeiras viagens missionárias. Por exemplo, tem uma carta que Paulo vai escrever, que
que chama Epístola aos Gálatas, isto é, as pessoas que viviam na Galácia. E onde fica a Galácia? Essa região aqui de cima, onde para nós é a Turquia hoje em dia. Não é mais ou menos toda essa região, aqui a gente vai ter várias províncias romanas aqui repartidas, mas a região da Galácia é aqui. Paulo passa pela região da Galácia, especialmente ali, parte na sua primeira viagem missionária, ele passa muito perto, e na segunda, muito provavelmente, ele passa por cima da Galácia. Então, muito provavelmente, na segunda viagem missionária, ele entra em contato com alguns amigos da Galácia. E aí, então, quando ele escreve, ele está pensando nesses amigos que moram naquela região, os Gálatas. Ou até mesmo a primeira e segunda Coríntios. Onde é que está Corinto aqui? Como diz a nossa irmã Ilha, a tradução correta seria corintianos, mas aqui no Brasil não pode, então ficou Coríntios. Coríntios está bem aqui, ó, ao lado de Atenas, bem aqui, quase ao sul da Grécia, quase um tiquinho de nada, sabe? Quando a gente olha assim, a cidade em que João Evangelista esteve conosco, tendo, como diz Emmanuel do Paulo Estevão, entre Éfeso e Jerusalém, tá bem aqui, ó. Éfeso é um cadinho de nada nessa esquina aqui, ó. Bem aqui é Éfeso. Então, quando a gente olha esse mapa, a gente reconheceu os lugares que ele foi. E esse homem, por exemplo, que nasceu em Tarso, onde é que fica Tarso? Fica bem aqui, ó. Bem aqui. E ele ainda fez questão, como a gente vai ver, teve na sua quarta viagem missionária, indo até a Espanha, aqui perto ou melhor, na Península Ibérica. Ou, por exemplo, na primeira viagem missionária, quando ele esteve... conheceu Barnabé, e aí foi trabalhar, ou melhor, ele estava em Tarso, Barnabé foi convidá-lo em Tarso para trabalhar na igreja de Antioquia da Síria. Tinha várias Antioquias, no mundo antigo. Na época de Paulo de Tarso tinham mais de 10. E Antioquia da Síria, a cidade, está mais ou menos aqui, ó. E aí na primeira viagem missionária, para a gente realmente ter uma noção de como foi difícil com ele, com Barnabé, João Marcos, ou seja, Marcos Evangelista, os perrengues que eles passaram, eles vão de Antioquia da Síria, vão até Seleucia, que é aqui no litoral, vão para a ilha de Chipre, indo para Salamina, depois vão para Neapafos, aqui mais para o oeste da ilha. Em Neapafos que ele encontra Sérgio Paulo, que é o companheiro que libertou Estevão, como a gente vê se não me falha a memória, é o capítulo 2º ou 3º do Paulo Estevão, na primeira parte. E aí ele troca o nome dele aí, junto com Barnabé, para Paulo de Tarso de fato. E aí os dois vão juntos com João Marcos até aqui, de volta para o continente. E daqui eles vão subindo para as cidades, Antioquia da Psídia, depois eles vão para Listra, Derbe, Icônio, enfim. É justamente em Listra que ele vai conhecer o jovem Timóteo com 13 anos, Ele vai subindo aqui no continente, vai para Antioquia da Psídia, depois vai para Icônio, Listra e Derbe. E aí para voltar faz o caminho inverso, Vai voltando às cidades, vai para uma cidade aqui, depois faz o caminho de volta, fazendo o percurso, voltando para Seleucia, então terminando em Antioquia da Síria mais uma vez. E aí ele vai começar a segunda viagem missionária, que ele vai fazer, vamos colocar assim, ele vai fazer o percurso por cima, depois de uma reunião que eles têm em Jerusalém, ele decide ir mundo afora, juntar recursos para a igreja de Jerusalém, para não ficar sufocado por farisaísmo reinante daquele tempo. Então ele conversa com Simão Pedro, João Evangelista, e parte com seus amigos, nessa segunda viagem missionária, trazendo agora um companheiro da igreja de Jerusalém, que é Silas. E aí eles vão aqui de Antioquia da Síria, vão para Tarso, a cidade de Paulo, e vão subindo aqui, indo justamente pela região da Galácia e passando pelas cidades que ele visitou na primeira viagem missionária, que a gente comentou. É nessa segunda viagem missionária que ele leva Timóteo com ele. Timóteo já está numa idade mais avançada, já é um grande detentor das verdades do Evangelho, é médium, inclusive, profeta, e vai partindo com Silas e Timóteo. Eles vão subindo, aí quando chega mais ou menos aqui na Tessalônica, ele tem um sonho que ele precisa, ou até melhor, antes de chegar na Tessalônica, que é mais ou menos nessa região aqui, Troade é essa região aqui. A gente tem isso em Atos e também nas epístolas de Paulo, mas está muito bem no Paulo Estevão para nós. Ele sonha com um homem na Macedônia pedindo ajuda, então ele chega ali em Troade e precisa de algum jeito atravessar o oceano, precisa chegar aqui na região da Tessalônica, na Macedônia. E aí quem que ele encontra em Troade? Lucas Evangelista, que ele conheceu anos antes ali em Antioquia da Síria. E aí Lucas Evangelista ajuda eles monetariamente, financeiramente, vão ele e Silas, e aí eles vão para Filipe, que fica aqui no outro lado. E aí em Filipe, que tem aquele momento no Paulo Estevão, e também em Atos dos Apóstolos, que Paulo
e Silas são presos, são chicoteados, e tem aquele suposto terremoto, que Emmanuel vai comentar que uma tempestade, uma chuva muito forte, por aí vai. Ele vai descendo aqui para o sul, passa em Atenas, se decepciona, vai para Corinto, e é aqui em Corinto, capítulo 6 da segunda parte do Paulo, ou melhor, capítulo 7 da segunda parte do Paulo Estevão, que Paulo inicia o movimento das epístolas. Até então, a primeira epístola que Paulo escreve é a primeira aos Tessalonicenses. A primeira, pelo menos, né? A gente sabe pelos relatos, lendo as próprias epístolas de Paulo, que tiveram cartas que não sobreviveram ao tempo. Sobraram 14 das provavelmente dezenas ou até centenas de cartas que Paulo escreveu enquanto esteve encarnado. Mas começou na segunda viagem missionária de Paulo, enquanto ele estava em Corinto. E claro, Corinto tem toda uma razão, toca Paulo muito na alma, como a gente vai ver principalmente na primeira parte, capítulo 1 de Paulo Estevão, é a cidade de Gesiel, nosso Estevão, e Abigail, a noiva de Paulo. Mas enfim, para que quando a gente pegue o mapa, a gente reconheça as cidades, a localidade, o mínimo da cultura e reconhecer. Paulo foi até aqui, fez questão de ir do outro lado do mundo para levar Jesus e um pouquinho de consolo para essas pessoas. E reconhecer também o trabalho que esse homem fez na sua primeira, segunda, terceira viagem missionária, até mesmo a viagem que ele vai fazer quando é preso aqui em Jerusalém e vai até Roma. A quarta, então, que Atos dos Apóstolos não comenta, as epístolas de Paulo não comentam, o mundo teológico não conhece essa quarta viagem, mas que nós lemos o Paulo Estevão, que é herdado para nós no Espiritismo, nós sabemos. Ali, na segunda parte, nos capítulos finais, Paulo faz questão de ir com Lucas e os companheiros até cantos da Espanha, enfim, para levar o Evangelho na sua quarta viagem missionária. Mais ou menos esses detalhes. Então a gente vai conversar muito sobre mapas, de certo modo, a cultura, a região, a temperatura, o clima e por aí vai. Para quando a gente pegar, por exemplo, a carta aos Gálatas, a gente reconhecer a Galácia. Galácia é uma das comunidades primordiais para os druidas. E quem sabe, né, quem vê mais a fundo a doutrina espírita reconhece a importância dos druidas para a doutrina espírita, né? Especialmente a cidade de Lyon, que vieram muitos druidas para lá, ou foram muitos druidas para lá e por aí vai. Ou quando a gente lê a carta aos Coríntios, saber o contato que ele teve com essa comunidade e, vamos colocar, de modo superficial, ainda reconhecer os atritos que teve Paulo essa comunidade. Essa comunidade, vamos colocar, de todas, talvez a que morasse no fundo do coração dele por conta dos fatos que nós comentamos, a presença de Abigail e Estevão ali anos atrás e por aí vai. A gente reconhecer essas comunidades. Né? A Mayara comentou aqui para nós, estou no aguardo do mapa com todas essas observações. A gente tem um mapa, né, das Testemunhas de Jeová, é um material que eu gosto muito, jw.org. Eu gosto muito de checar o material deles, o material de estudo deles é sensacional. Tem um mapa com as 3 viagens missionárias de Paulo e a viagem que ele faz de Jerusalém até Roma. Tudo marcadinho, bonitinho no mapa. E também, mais um reforço para esse argumento, né, da importância de se estudar um lugar para compreender a paisagem como um quinto evangelho, rasgado, porém ainda legível. Isso é uma citação do Ernest Renan, né, na sua Vida de Jesus, que é um livro do século XIX, marcou a teologia muito profundamente. E ele fez questão de visitar a região da Palestina para conhecer o lugar em que o Cristo habitou. Embora, faço minha ressalva, né, Ernest Renan não enxergava o Cristo com poderes místicos, não enxergava os poderes espirituais de Jesus, afirmava que o Cristo era um homem incompreensível, isto é, Cristo era apenas um homem que não havia nada de sobrenatural nele. Foi rechaçado, claro, mas o seu livro, Vida de Jesus, marcou profundamente a teologia, inclusive daqueles que compartilharam dessa sua ideia de que não há nada de místico e sobrenatural em Jesus. Mas essa frase ela é muito marcante e representa para nós o cerne do porquê nós devemos estudar um lugar. A paisagem é como um quinto evangelho. Nós temos 4 canônicos. E eis que estudar os lugares, estudar a vegetação, os frutos, a economia, etc., representa para nós uma nova oportunidade, um quinto evangelho. E aqui, o nosso objetivo do estudo de hoje, vamos colocar aquele que vai iniciar o nosso estudo, alguém que conheceu Paulo de Tarso, nosso Emmanuel, vamos colocar assim, na vestimenta carnal como Publio Lentulus. Os amigos que leram o Há 2000 Anos, o primeiro romance de Emmanuel, ou até mesmo Paulo Estevão, não encontrarão essa informação aqui. Essa informação não está contida em Paulo Estevão nem no Há 2000 Anos.
foi numa carta de Paulo, que está no livro, a gente vai ver daqui a pouco o texto, né? Os companheiros que leram o primeiro material de leitura já devem ter visto, está no Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares. Mas reconhecer que esse senador romano, que morre como cristão ali em Pompeia, encontrou Paulo de Tarso. E é muito curioso, porque é Emmanuel que escreve Paulo Estevão. É Emmanuel, como padre Mel da Nóbrega, que funda a cidade de São Paulo. Então há de haver algum contato desse espírito em alguma encarnação com Paulo de Tarso. E é o que a gente vai esmiuçar hoje. Bem, Públio Lentulus, claro, protagonista da 2000 anos, desencarnou em 79 d.C., na erupção do Vesúvio, isto é, o vulcão que estava em atividade lá em Pompeia. Quem lê vai ver especialmente capítulo 9 e 10, segunda parte do Paulo Estevão. Emmanuel velhinho, se não me falha a memória, mais de 75 anos nessa época, cego, mas já cristão, junto com a sua filha e a sua serva Ana. Aqui uma linha cronológica que a gente montou de forma muito simples, né? No primeiro ponto aqui a gente tem o encontro dele com Jesus, na primeira parte, capítulo 5 do Paulo, ou melhor, do 2000 anos. Aqui no ano 36 depois de Cristo é o ano em que Jesus é crucificado. Públio Lentulus está presente durante o julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. A gente vai ver que ele está presente. Não quero dar muitos spoilers, embora eu vou dar bastante aqui hoje para os amigos que não leram 2000 anos, mas ele está numa tarefa muito difícil ali em Jerusalém naquela época, na Páscoa, buscando um parente seu que infelizmente foi raptado. E aí ele mesmo sugere a mortificação de Jesus para acalmar a turba. Olha, os judeus estão ali e talvez nada consiga acalmar aquela multidão. E ele sugere que Jesus seja chicoteado em praça pública para acalmar os ânimos. A gente, como a gente sabe, a história não dá muito certo essa opção. Mas no final ele abandona Jesus para a própria sorte, dizendo: olha, fiz o que pude, eu sou senador, não sou governador, quem é governador é você, Pôncio, faz o que você quiser. Eu não tenho direito de julgar e eu acho que qualquer culpa do que vai acontecer hoje aqui é dos judeus, porque eles decidiram matar Jesus, embora eu acho que ele é um homem inocente. Pôncio Pilatos vai de forma similar ali, Evangelho de João, capítulo 19, né, quando vai apresentar Jesus para a multidão. Eis o homem, né? Limpa a sua mão, representando que não há culpa nele, não há sangue na sua mão, não há culpa nenhuma, e coloca a culpa inteira naquela turba, né, que estava pedindo para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Mas no final, Pôncio Pilatos não fez nada para proteger Jesus, nem o nosso Emmanuel na indumentária de Públio Lentulus. No ano 58 d.C., isso é, já na segunda parte, capítulo 5, no momento que Lívia, sua esposa, ela desencarna, é o começo, como Emmanuel vai dizer, da caça e também a qualquer movimento realmente contra os cristãos. Emmanuel comenta que se inicia em 58 d.C. 10 anos antes de Nero, o imperador romano, tacar fogo metade de Roma, ou até mais da metade, inclusive. Emmanuel vai comentar que desde o ano 58 d.C. já existiam perseguições aos cristãos em Roma. Ou seja, já havia muito tempo esse ódio aos cristãos por parte do Império Romano. E aqui vai culminar com a morte de Lívia, sendo devorada por leões africanos no meio do Coliseu, enquanto Emmanuel, como Públio Lentulus, assistia ali sem perceber. E aí tem uma parte que eu gosto muito, depois desse desencarne de Lívia, que ele está ali desolado quando descobre que Lívia desencarnou. Ele não pôde fazer nada porque não sabia que ela estava ali sendo devorada naquele, vamos colocar assim, naquele triste evento, naquele triste show de horror. Ele grita para a noite sozinho, dizendo: Jesus de Nazaré, eu não entendo a sua cruz. Ou seja, eu sou senador romano, orgulhoso, egoísta. Não compreendo a beleza da sua renúncia. Mas se pode ver ainda a enormidade das minhas chagas, vem me resgatar ainda uma vez mais. Como a gente vai ver, ele ajuda Públio Lentulus na primeira parte, capítulo 5, curando a sua filhazinha que estava enferma. E eis aqui que ele pede a ajuda de Jesus, clamando para a noite, com o coração chorando, muito triste. No ano 70 d.C., né, ele está presente não na queda de Jerusalém, Emmanuel não relata isso para nós, mas ele relata que ele está presente no ano em que o segundo templo de Jerusalém é destruído. O templo de Jerusalém ele cai no ano 70 d.C., e tem um cerco, que os romanos fazem para a cidade. Tem toda uma guerra civil entre judeus e romanos naquela época. A gente não vai se aprofundar tanto nesse detalhe, mas ele está presente, ele fica cego, tem todo vamos colocar,
pormenores ali de outras personagens que estão no livro, que estarão presentes no romance posterior, que vai ser 50 anos depois, mas é nesse momento que ele fica cego. Ele está presente no ano em que o Templo de Jerusalém cai, por conta das forças romanas. E aqui, como a gente comentou, no ano 79 d.C., ele desencarna, é acudido por Lívia no mundo espiritual, seus companheiros que desencarnaram anteriormente, mas morre cristão. É curioso, porque há 2000 anos, a gente conhece pelo menos 2 encarnações de Emmanuel. Uma como Públio Lentulus Sura e outra como o Públio Lentulus, ou melhor, Públio Cornelius Lentulus, que foi o bisavô de Públio Lentulus naquela encarnação. Isso, a Lima comentou pra nós, ele encontra o filho dele, exatamente, né? Eu dei tanto spoiler que eu quis guardar esse, mas é quase difícil, eu já contei quase o livro inteiro pra vocês aqui. Bem, e agora entrando nesse texto, que eu acho um dos textos mais bonitos de Emmanuel, porque nós não podemos esquecer que aqueles que escrevem os livros, as mensagens, aquelas que tocam o nosso coração, desde André Luiz, Humberto, Meimei, Emmanuel, eles escrevem o que eles vivenciaram, né? E aqui é uma carta de Emmanuel em 1940, isto é, 1 ano antes de ser publicado Entre Nós o Paulo Estevão, e eis que ele relata quando ele conheceu Paulo de Tarso. Aí quem quiser buscar está no Amor e Sabedoria de Emmanuel, do professor Clóvis Tavares. Lede as cartas de Paulo e meditai. Pedido de Emmanuel para todos nós, não somente para aqueles ali de Uberaba ou de Campos, no Rio de Janeiro, ou até de Pedro Leopoldo, para todos nós. Lede as cartas de Paulo e meditai. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero, e é o que Emmanuel vai colocar na introdução do Paulo Estevão. Olha, muita gente vai achar que ele foi um favorito do alto, um escolhido, ou que ele foi simplesmente um arrogante, bruto, e Emmanuel vai comentar. Muitas vezes foi áspero, mas ele vai prosseguir. A terra não estava amanhada, e se alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria eram regiões em espinheiras e pedregulhos. Eram regiões afastadas, com dificuldades econômicas muito grandes, com muitas religiões, fora o judaísmo, outras religiões politeístas, não somente a religião romana, não somente a religião grega. Percorreu muitos lugares, como ele vai comentar. Foi segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, se não me falha a memória, o versículo 23 ao 30, Emmanuel vai comentar, ou melhor, Paulo de Tarso vai comentar os perrengues que ele passou durante as suas viagens. Ele comenta, olha, eu fui apedrejado uma vez, eu fui chicoteado as 39 menos uma chibatadas 5 vezes, naufraguei 3 vezes, fui traído por amigo de jornada, fui traído por amigo de religião, falsos cristãos, fome, sede, fui assaltado e por aí vai. Ou seja, onde foi era espinho e pedregulho. E Emmanuel prossegue. Paulo foi o lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a sua bússola divina. Sua paixão no mundo, iluminada por sua dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Conheci-o, e esse é o ponto interessante, conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Vi-o uma vez unicamente. Ele vai relatar que conheceu Paulo de Tarso ali na Porta Ápia, né? Ou melhor, também conhecida como Via Ápia, em Roma. E aí ele vai comentar que foi o suficiente para nunca mais esquecer de Paulo de Tarso. Mais uma vez, não está relatado no 2000 anos, nem no Paulo Estevão, mas nessa carta que Chico Xavier psicográfica. E ele vai comentar que teve algum momento, um acidente, ele estava dentro de uma carruagem, os cavalos vão disparar de algum jeito, e um jovem cristão pula na frente, né? E se atira parando os animais. E ele desce para ver o que está acontecendo, e de imediato ele avista um grupo, né, pequeno que está ali conversando. E quem está ali naquele grupo conversando é Paulo de Tarso. E fala, troquei entre eles algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza da sua fé. E aí ele comenta, o fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, ou seja, como a gente vai ver também, se a gente juntar as linhas cronológicas, Paulo de Tarso já está em Roma quando Lívia vai desencarnar por conta das perseguições no ano 58 d.C. Paulo de Tarso estava ali em Roma, acudiu Públio Lentulus sem conhecer das dores de Públio Lentulus. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras.
O grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava no coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo da minha alma, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Luzeiro de fé viva, Paulo não pode ser olvidado em tempo algum. Há mensagens, preceitos, valores que estão para todos nós descobrirmos nas epístolas de Paulo, e muitas vezes nós, no movimento espírita, ficamos apenas do Paulo Estevão, que nós devemos ler, é claro, mais uma vez. Completa 80 anos entre nós, é um livro que é considerado a magnum opus de Chico Xavier, um dos maiores trabalhos da mediunidade de Francisco Cândido, quiçá o maior, mas é imprescindível também transbordar para a gente conhecer, além do homem, além da história, o que ele deixou em humanidade. Não somente para os espíritas, mas para todo mundo. Reconhecer a beleza de uma primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, a carta sobre o amor. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, a quem busco servir, o homem ou a Deus? Ora, se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Ou até mesmo a Epístola aos Romanos, que é todo um tratado teológico de Paulo, e por aí vai. Há mensagens ali que são para acalentar, para consolar, para revigorar o nosso ânimo, mas que nos convidam, nos conclamam ao trabalho. Nós temos a responsabilidade de ter uma carta dessa de Emmanuel, e ter um Paulo Estevão, e também as interpretações de Emmanuel do Paulo Estevão, ou melhor, as interpretações de Emmanuel, né, das epístolas de Paulo. Nós devemos ler também essas cartas, descobrir o que Paulo falou de tão importante para marcar a história inteira. E ele vai terminar. Seu vulto humano é o de todo homem sincero, que se toque de amor divino pelo Cordeiro de Deus. E é o convite dele, e é um chamado, né, ou até mesmo uma ordem, vamos colocar dessa forma: lede-o sempre, e não vos arrependerei. Não vos arrependerei. Que importância Paulo de Tarso deve ter tido para a vida de Públio Lentulus, para que Emmanuel, 2000 anos depois, escrevesse: lede-o sempre, e não vos arrependerei. Nesse ponto, tem outro livro, essa mensagem também, ela está no Colheita do Bem, está na introdução do Deus Conosco, enfim, eu já encontrei pelo menos em 3 livros que essa mensagem está conosco. Uma carta do Arthur Joviano, em que ele vai comentar a relação de Padre Manuel da Nóbrega e Paulo de Tarso. E aí ele vai comentar o seguinte: Paulo, na vida espiritual, jamais descansou. Ou seja, quando ele retorna para o mundo espiritual, capítulo 10 da segunda parte, ele encontra Jesus, Estevão, Abigail, Ananias, etc. Arthur Joviano comenta: Paulo, na vida espiritual, jamais descansou. Quando o senador romano desencarnou, isto é, Públio Lentulus, extremamente desiludido em Pompeia, foi contemplado com os favores do sublime convertido. E a frase seguinte, uma frase muito importante: Paulo sempre se consagrou às grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhe as íntimas aflições, porque, claro, ele mesmo já foi uma inteligência afastada do Cristo, e o menosprezo injusto de que se sentem objeto, no mundo ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. E aí ele vai prosseguir: amparado pelo apóstolo dos gentios, conseguiu Públio Lentulus transitar nas avenidas obscuras da carne, isto é, encarnação, auxiliado por Paulo de Tarso. Em existências várias, até encontrar uma posição em que pudesse servir ao Divino Mestre, com o valor e com o heroísmo daquela que lhe fora companheira no início da era cristã. Que encarnação foi essa? Porque a gente sabe, né? Emmanuel vai encarnar depois, como na história, uns 50 anos depois, há até conversa de que ele foi Basílio em Ave Cristo, há outras mensagens que é muito mais, vamos colocar assim, não canônicas, né? De que ele teria sido outros santos da Igreja Católica, esteve encarnado na época de São Francisco, né? E eu digo assim de maneira não oficial, porque nunca encontramos uma mensagem de Emmanuel assim, aberto até de outro companheiro como Arthur Joviano contando isso. Mas essa encarnação, que ele vai comentar aqui no final, pudesse servir ao Divino Mestre com valor e com heroísmo, é essa encarnação como Padre Manuel da Nóbrega. O texto inteiro, aqui do Colheita do Bem, do Arthur Joviano, é inteiramente dedicado ao Padre Manuel da Nóbrega. Aqui eu coloquei um livro que eu pude ler esse ano, é um livro bem curtinho, bem fininho, do Charles Sanford, que é uma biografia de Padre Manuel da Nóbrega. Quem lê essa biografia é como se estivesse lendo Paulo Estevão em 1500, onde Públio Lentulus, ou melhor, onde Paulo de Tarso é Padre Manuel da Nóbrega, e onde os gentios são os silvícolas aqui no Brasil.
porque a história é exatamente a mesma. Ele foi em cada canto desse país acudir as pessoas, fazer tratados de paz, proteger as pessoas, consolar, abraçar, curar e por aí vai. E claro, também com o seu verbo consolador. Aqui na esquerda tem uma ilustração de Padre Manuel da Nóbrega. Aqui ele está benzendo, está abençoando Anchieta, né? Também dos missionários que estiveram conosco no Brasil. Aqui tem os portugueses, né? A gente tem alguns indígenas aqui também. Se não me falha a memória, isso aqui é na Bahia, né? Nossos companheiros aí da Bahia podem apreciar também essa mensagem. E claro, não é à toa que Padre Manuel da Nóbrega também, para reconhecer esse elo entre ele e Paulo de Tarso, ele vai fundar São Paulo, ele vai esperar o dia ali nas cercanias no Sudeste para fundar a cidade, para que fundasse no dia de São Paulo, demonstrando a sua devoção como Padre Manuel da Nóbrega. E para nós que vimos os textos, né, não podem surgir agora de forma surpresa para nós. Essa aqui é a maior cidade aqui na América do Sul, até mesmo da América Latina, a única megalópole que representa o Brasil na lista de megalópolis no mundo inteiro, aí surgindo apenas do intuito de Padre Manuel da Nóbrega em homenagear Paulo de Tarso. E também nossos companheiros que fazem parte, né, dos NEPs em São Paulo, né, todos os companheiros que compõem o NEP de São Paulo, né, a gente sabe que tem vários NEPs em São Paulo, não é à toa, né? A luz que deve escorrer até aí é fantástica. E aqui eu coloquei só para representar uma imagem de Paulo de Tarso. E a gente vai ver muito Paulo de Tarso assim, escrevendo livros e livros. Mas eu preciso confessar, e por isso coloquei essa imagem, que essa para mim na imagem não representa Paulo de Tarso. Claro, tem alguns detalhes aqui, né? Esse livro, que é forma de um códex, não existia na época de Paulo, era somente pergaminhos. Eles foram surgir anos depois dessa forma, livros encapados também, mas principalmente por conta dessa aparência. Eu acho esse Paulo de Tarso muito bonitinho, para alguém que foi espancado, foi chicoteado, foi apedrejado, passou fome, sede, andou a vida inteira, passou maus bocados dentro de barcos, naufragou, etc. Como lembrando o nosso querido Aloysio Elias, quando lembra de Paulo de Tarso, eu lembro daquele Paulo de Tarso ali do primeiro slide, velho, muito magro, com a pele bronzeada, realmente queimada pelo sol, mas também com certeza com muitas cicatrizes, dentes faltando e por aí vai. Os companheiros vão ver ali no final da segunda viagem missionária, quando ele vai reencontrar Simão Pedro, o capítulo 7 da segunda parte, as epístolas. Ele vai iniciar a terceira viagem no mesmo capítulo que ele finaliza a segunda viagem. Ele vai encontrar com Simão Pedro, os dois têm um choque. Simão Pedro está velho abatido, Paulo de Tarso está velho abatido, um se choca com o outro, o sujo pensando sobre o mal lavado, né? Nesse ponto que eu queria representar aqui, para a gente sempre pensar em alguém que é realmente muito machucado pelas batalhas que esteve, que foi convidado a ter enquanto encarnado. E também nessa percepção da importância do material que ele vai escrever para nós. Vamos colocar assim na figura muitas vezes de um velhinho indefeso, como a gente vai ver no finalzinho, nos capítulos finais da segunda parte do Paulo Estevão. E eis que esse senhor escreve mais da metade do que para nós hoje é o Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros, desde o Evangelho de Mateus, Marcos, João, Lucas, Atos, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1ª, 2ª, 3ª de João, a única até então que a gente sabe, de Tiago Menor, de Judas Tadeu, Apocalipse. E eis que Paulo escreve, desses 27, escreve 14. Aqui chamadas cartas eclesiásticas, isso é, são cartas realmente com um teor teológico muito forte. Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, etc. As cartas pastorais, isto é, com caráter muito mais de auxiliar, de dar uma dica, um conselho, que é principalmente a 1ª e 2ª Timóteo e a carta Tito. E as cartas de um caráter pessoal. A única que a gente conhece é a carta Filemon, que é para uma pessoa. Filemon é uma pessoa, é um ser humano. E aqui eu marquei em negrito em itálico a carta aos Hebreus, porque quando a gente vai ver os estudos teológicos, o mundo teológico é muito dividido com relação à autoria da carta aos Hebreus, de tão distinta que ela é. Trazendo aqui a mensagem do nosso querido Thales, companheiro também, né, piano conosco, estudioso do Evangelho, ele comenta que no mundo teológico infelizmente a quase maioria quando afirma que a carta aos Hebreus é a carta que Paulo não escreveu.
Como a gente vai ver ali, se não me falha a memória, o capítulo 9, acredito que seja o capítulo 9 da segunda parte do Paulo Estevão. Como ele está preso, ele não pode ir em todos os lugares que deseja, não pode ir para a sinagoga ali em Roma. Ele escreve uma carta para os seus irmãos de raça, os hebreus, sobre Jesus e sobre a boa nova do Cristo e como ela se conecta lindamente com o judaísmo. Ou seja, dessas cartas que a gente vai ver, ele vai aceitar a colaboração de Silas, de Timóteo, de Lucas Evangelista, por aí vai, que vão escrever enquanto Paulo dita. Talvez a única dessas aqui que Paulo escreveu de cabo a rabo, com a mão, com o punho, isto é, que é de fato 100% de Paulo de Tarso, é a Carta aos Hebreus. E é a única que não é considerada a Epístola de Paulo. Mais uma vez, nós que lemos o Paulo Estevão, é a Epístola aos Hebreus. Para mim, eu considero a minha epístola favorita de Paulo. Muito lindo os conceitos de Paulo vai trazer sobre Jesus. Jesus é sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Vai trazer analogias muito fortes sobre o Antigo Testamento, como a história dos judeus ali no deserto, no exílio, culminou com a vida do Cristo como cordeiro, enfim. E eis que é a única que não é considerada de fato legítima de Paulo. É a que ele escreve chorando, com lágrimas, com muita felicidade, de cabo a rabo. Um detalhe muito curioso para nós, né? E aqui a Mai pediu aqui para nós, né? O mapa com essas informações está aqui. A gente trouxe esse mapa, eu gosto muito desse mapa. Cadê aqui a primeira viagem missionária de Paulo, né? Seleucia, a Salamina, sobe, depois ele volta para cá, ou melhor, faz o caminho de volta, vai para Seleucia e volta para Antioquia. A segunda viagem missionária também surge aqui em Antioquia da Síria. Ele vai mundo afora, aqui Troade, Filipos, chegando na Macedônia, Tessalônica, ele desce até Atenas, Corinto, e aí sim ele vai para Éfeso aqui, vai descendo, ele vai para Cesareia, Jerusalém, e vai subindo de volta. E aí ele vai fazer a terceira viagem missionária, que está aqui em verde, fazendo um caminho muito parecido, só que aqui perto da Frígia, Galácia, ele vai para Éfeso e vai subindo, e aí ele vai terminar aqui em Jerusalém, onde ele é preso. E aqui em Pontilhado Laranja, ele vai indo de barco, passando por alguns lugares, cidades, ilhas, terminando até em Roma. Aqui, isso aqui quem quiser anotar é jw.org, das Testemunhas de Jeová. Eu utilizei esse mapa, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu pude fazer no passado, que é pegar o Paulo Estevão, pegar Atos dos Apóstolos e ler Atos dos Apóstolos separado, e aí então ler o Paulo Estevão com o mapa na sua frente, para você realmente bater os olhos e utilizar, por exemplo, o Google Earth, o Maps, por aí vai, um atlas geográfico, um atlas bíblico, para ver esses lugares, né? É realmente uma coisa muito interessante ver isso. E claro, Lucas Evangelista se destaca como grande historiador, marcando de forma muito, vamos dizer assim, excelente os lugares em que Paulo esteve nessas viagens missionárias. E ele também que participou. Então está aqui um mapa muito detalhado. A gente vai estudar com o maior carinho quando a gente for estudar a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária de Paulo. Notem aqui mais uma vez que a gente tem as três primeiras viagens, a viagem para Roma quando ele está preso, mas a gente não tem a quarta, como ele comenta, né, que ele vai aqui mais para o lado, na Península Ibérica, na Espanha. A gente não tem porque os relatos não sobreviveram a esse tempo. Atos dos Apóstolos termina com Paulo vivo em Roma, né? O que se estipula que ele tenha desencarnado de tal jeito, degolado, enforcado, enfim, por muitos motivos, ainda em Roma, em algum ano, mas é muito difícil afirmar. Mas, mais uma vez, para nós que temos Paulo Estevão, tudo se esclarece, né? Tudo se torna mais lúcido com maior facilidade. E aqui, chegando perto do nosso estudo mesmo, eu não podia deixar de trazer o Paulo Estevão, é claro, mais uma vez aqui, vai fazer 80 anos conosco, para mostrar que Paulo ele não foi um escolhido, um favorito, não é alguém que simplesmente nasceu predestinado a servir a Jesus. Emmanuel vai relatar. Entre ele, Paulo e Jesus, havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Da mesma forma, também é o nosso objetivo aqui no nosso curso. E ele vai comentar. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Aí, Emmanuel vai trazer a figura de Estevão, nosso Gesiel. Mas também aqui no curso inteiro a gente vai lembrar.
não todos, infelizmente, mas os corações que ele tocou. Ananias, ou que os corações que também tocaram ele, né? Ananias, Barnabé, Gamaliel, Estevão, nosso Senhor Jesus Cristo e por aí vai. E aqui, para encerrar, a figura de Paulo de Tarso conosco, que possa sempre nos guiar, nos intuir, e que nós possamos reconhecer quando a gente abra um Paulo Estevão, um Há 2000 anos, textos de Emmanuel, reconhecer como Paulo de Tarso guiou Emmanuel em muitas encarnações, até culminar nessa que é a Magnum Opus, que é o nosso Paulo Estevão, o quanto que Paulo de Tarso não desistiu de Emmanuel em muitas encarnações, para culminar ali nessa que é a sua reencarnação redentora como Padre Manuel da Nóbrega. Tem uma mensagem que ele vai dizer, ele, Emmanuel, eu vou até parar de compartilhar aqui conosco, que ele vai comentar o seguinte. Eu vou colocar depois esse texto que é muito bom. Padre Manuel da Nóbrega vai comentar, assim, ou melhor, Emmanuel vai comentar o que ele pensava, o que ele sentia antes de Padre Manuel da Nóbrega. Ele vai dizer que ele esteve encarnado na Península, a gente não sabe se Espanha ou Portugal, no século XV, ou seja, mais uma encarnação oficial, que a gente não sabe qual o nome, mas ele esteve encarnado no século XV na Península, e ele se sentia com o coração muito aflito, muito triste, muito desolado. Ele estava cansado de querer e mandar sem o Cristo. E aí ele comenta que nessa encarnação passada, no século XV, ele se dedicou ao crer ou morre, isto é, à Inquisição. Ou seja, Públio Lentulus conhece Jesus, passa pelo... como se diz, passa por todo um processo de renovação, morre inclusive como mártir, como a gente vai ver na história, nos 50 anos depois, mas em algum momento, nessas suas encarnações, ele se perde novamente, e eis que ele comenta, eu senti o coração opresso, oprimido, e estava cansado de querer e mandar sem o Cristo. 15 séculos haviam se passado, sem que eu pudesse me imolar, me dedicar, me sacrificar em amor ao Cordeiro, como fizera a esposa sagrada dos primeiros tempos. E aí ele vai relatar que ele encontra essa possibilidade como Padre Manuel da Nóbrega. Eu vou procurar aqui um segundo que eu queria mostrar. Eu encontrei, vou compartilhar minha tela aqui. Aqui, meus amigos. Está no Deus Conosco, capítulo 290, uma mensagem de 2 de janeiro de 49. Aí é Emmanuel escrevendo como Padre Nóbrega. Deixa eu encontrar... Aqui, ó. Eu havia abandonado o corpo físico em dolorosos compromissos no século XV, na Península, onde nos devotáramos ao crer ou morre. Em algum momento, aquele ser, como a gente vai ver na história, 50 anos depois, que foi evangelizado quando criança por João Evangelista, vai se perder e vai se dedicar à Inquisição. Quando compreendi a grandeza do país que nos acolhe agora, isto é, nosso Brasil, tinha meu espírito entediado de mandar e querer sem o Cristo. Aí a gente pode estranhar, mas ele morreu como Marte, como Nestório. Morre ali se dedicando a Jesus, e eis que ele escreve. As experiências do dinheiro e da autoridade me haviam deixado a alma em profunda exaustão. 15 séculos haviam decorrido sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cordeiro Divino, como fizeram de em Roma a companheira do coração. E aí ele vai comentar, como a gente lê o texto ali de Arthur Joviano, procurando uma encarnação redentora, e eis que ele encontra finalmente como Padre Manuel da Nóbrega, realmente se entregando por amor a Jesus. Vi a floresta perder-se de vista e o patrimônio extenso entregue ao desperdício, exigindo retorno à humanidade civilizada e entendendo as dificuldades do silvícola, relegado à própria sorte nos azares e aventuras da terra dadivosa, que parecia sem fim. Aceitei a sotaina de novo e por Padre Nóbrega conheci de perto as angústias dos simples e as aflições dos degregados. Isto é, quando a gente lê aquela 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E até no começo mesmo do capítulo, quando Paulo escreve, se eu entregasse tudo que eu tinha aos pobres, entregasse meu amor para ser devorado pelas chamas, e não tivesse amor, nada disso seria. E eis que Emmanuel, em muitas encarnações, tentou, se perdeu muitas vezes, e eis que Paulo não desistiu dele.
e ele encontra em Padre Manuel da Nóbrega essa oportunidade. A gente deixou como recomendação ali no material de leitura, inclusive o capítulo que alude aos missionários do Brasil, que Humberto de Campos vai comentar sobre Padre Manuel da Nóbrega e a importância dele para o Brasil, e não é à toa. Todos nós devemos muito a Padre Manuel da Nóbrega, que é o primeiro evangelizador do Brasil e que funda a cidade de São Paulo. Por isto é, meus amigos e amigas, que não é à toa que é Emmanuel que funda a cidade de São Paulo, que é Emmanuel que participa da codificação, né, na mensagem sobre o egoísmo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é à toa que ele escreve Paulo Estevão, e garanto que não é à toa que ele pede: lede as epístolas de Paulo e meditai. Lede e não vos arrependerei. Então essa é a importância para nós espíritas, o chamado que ele faz. Como querendo dizer para nós, para encerrar aqui a minha fala com vocês: olha, eu estava perdido. Me perdi muitas vezes depois, mas alguém não desistiu de mim. Alguém compreendeu as minhas dores, a minha aflição. E eu agora dedico a minha vida para honrar essa pessoa. A relação, vamos colocar assim, de milênios que se marcam entre Emmanuel e Paulo de Tarso. Quando a gente lê essas mensagens, esses textos, que a gente não esqueça. Quando a gente pega um Paulo Estevão, por exemplo, o quanto que o coração de Emmanuel está aqui marcado também. Não somente o coração de Paulo de Tarso, muito além do ama, espera, trabalha, perdoa, de Abigail para Paulo de Tarso, capítulo 3º da segunda parte, que a gente não esqueça, o coração de Emmanuel está aqui dentro. Aqui é uma dedicação, vamos colocar, do auxiliado para o anjo da guarda, uma homenagem de Emmanuel para aquele que o ajudou em séculos de luta, de batalha. Da mesma forma que nós honramos Emmanuel, eis que Emmanuel honra agora Paulo de Tarso. Essa é a nossa responsabilidade como espíritas com relação a Paulo de Tarso e a leitura das epístolas, não somente do Paulo Estevão. Então fica a nossa recomendação, nosso estudo de hoje, para que a gente compreenda já no primeiro nível como o coração de Paulo marcou um espírito. Vejam que ele marcou um espírito. O que esse espírito fez por nós no Brasil? Como ele é um dos maiores evangelizadores que nós conhecemos, que é nosso Emmanuel. E eis que tudo veio dessa luz. Como disse Jesus no Evangelho, né, capítulo 5, versículo 18, vós sois a luz do mundo, brilhai a vossa luz. E eis que agora Emmanuel faz isso porque aprendeu com Paulo de Tarso. São esses os comentários que eu gostaria de fazer com relação à nossa primeira aula de hoje. Né, eu gostaria agora de deixar aberto para as perguntas para os amigos que tem qualquer dúvida, qualquer comentário também a fazer, por favor, vocês são muito bem-vindos para colaborarem conosco. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém comentou aqui conosco se eu teria o livro do Charles Sanfoir para compartilhar. Eu confesso que eu não encontrei o formato em PDF para compartilhar. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Ele tá bem aqui, ó. Eu mandei o link onde dá para comprar ele. E não tá caro não, tá até barato. Obrigado, Gu. Esse aqui, ó, é bem fininho mesmo, dá para ler assim, uma horinha assim, é muito, muito legal. É um livro antigo, claro. É tão antigo a minha edição que infelizmente tem páginas faltando. São só 2 páginas que estão faltando, mas eu não sabia, mas mesmo assim eu adoro quando vem essas falhas, que eu acho especial, é um livro único. Mas ainda assim, Charles Sanfoir vai comentar a humildade de Padre Manuel da Nóbrega. Ele inclusive ele era gago, então a gente vai ver como ele abusou em muitas encarnações da fala, do poder, mandando nos outros. Eis que ele agora nessa encarnação ele é gago, então ele tem um verbo, ele tem uma dificuldade para expelir o verbo para falar de Jesus, e ainda assim é conhecido na história de Portugal e na história do Brasil. Os textos de Padre Manuel da Nóbrega são lindíssimos, mas também é conhecido pelo seu verbo clamoroso. E eis que ele era gago, e isso não impediu ele de fazer a sua luz brilhar. Né? Fica a recomendação para quem quiser comprar, a leitura é realmente muito legal, é muito marcante também. Mais uma vez, quem lê é como se lê o Paulo Estevão, só que, vamos colocar assim, um Paulo Estevão brasileiro. Né? Há casos muito curiosos que dá para fazer de imediato um paralelo com a vida de Paulo de Tarso. Obrigado pelos amigos, né, que estão comentando aqui com relação ao estudo. Espero que todos tenham gostado com isso. A gente comentou hoje sobre Públio Lentulus, né, mostrando como a vida de nosso Emmanuel se conecta com Paulo de Tarso. Espero que tenha criado, pelo menos em algum nível, né, um grau de curiosidade ou de vontade de ler alguma epístola de Paulo no decorrer dos nossos estudos também.
deixo a recomendação, a Epístola aos Hebreus, que é a minha epístola favorita. Mas semana que vem, se Jesus permitir, nós vamos estar aqui novamente, agora estudando aquele que é o primeiro professor de Paulo de Tarso, ainda como Saulo de Tarso, que é Gamaliel. Semana que vem a gente vai estudar um pouquinho do passado judeu, ou melhor, como que Saulo de Tarso trabalhou durante muito tempo dentro da cultura judaica para almejar um lugar ali no Sinédrio, para substituir Gamaliel, como é a vontade dele. A gente vai fazer paralelo semana que vem com, claro, Paulo e Estevão, principalmente Atos dos Apóstolos e uma epístola de Paulo que ele vai comentar, tá bom? Semana que vem a gente vai estudar um pouquinho disso, um pouquinho da cultura judaica, por que Paulo é tecelão, o que ele fazia como tecelão, como ele ganhava dinheiro, por aí vai, e de como a vida dele se conecta com Gamaliel, como Gamaliel se conecta com Hilel, enfim, a gente vai comentar um pouquinho disso semana que vem, tá bom? Se alguém quiser fazer um comentário, por favor, sintam-se à vontade, tá bom, meus amigos? Eu tô vendo as mensagens de vocês, né? Muito obrigado pelo carinho, eu só reproduzir o que a gente já leu, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer relação, por favor, sintam-se à vontade para colocar no grupo no Telegram, também aqui no chat no decorrer dos estudos, tá bom? A Elisângela comentou conosco, a menção desse último texto no livro Deus Conosco, né, essa de Padre Nóbrega, ela perguntou se também está no Amor e Sabedoria de Emmanuel. Eu confesso que eu não encontrei no Amor e Sabedoria de Emmanuel. Eu até posso ver onde é que está. Ela foi... Tá. Aqui eu estou usando o Testamento Javeriano, né, o caminho.com.br. Aqui ele não comenta onde que foi publicado, né? Tem textos que estavam apenas como... estavam em posse de amigos do Chico, né, o Geraldinho Lemos, o Carlos Bacelli, outros companheiros também ali de campus da Escola Jesus Cristo, né, o professor Clóvis, enfim. Eu não sei se essa mensagem específica está em outro livro. Eu sei que, por exemplo, né, o que eu comentei, a do Amor e Sabedoria, está em outras mensagens também, mas enfim, essa eu infelizmente eu não saberia dizer se está em outro livro. O Deus Conosco, só para elucidar, é um livro dessa grossura, muito grande, de companheiros do Chico, Carlos Bacelli, Geraldinho Lemos, etc., ali da região de Uberaba, em Minas, que pegaram vários textos de Emmanuel, várias mensagens de Emmanuel em muitas reuniões, e eles compilaram ali. Então tem muitos textos maravilhosos de Emmanuel falando sobre fé, perseverança, é claro, mas também mostrando essas curiosidades espirituais que nos instigam, não apenas numa curiosidade vã, mas nos instigam também ao estudo mais aprofundado dessas personagens, né, esses vultos do Evangelho. Então, quem quiser também, eu não tenho o livro, eu confesso que eu ainda não comprei, é um livro dessa grossura, mas o pouco que eu já li eu recomendo também, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelos amigos que estão aqui conosco. Mais uma vez, o material ele vai estar disponível para todo mundo no Drive. Eu vou tentar criar um segundo grupo no Telegram para colocar esse material de forma mais fácil para vocês. Tá, o material de leitura já li e eu espero até amanhã, na hora do almoço, colocar o segundo material de leitura. Tá bom, meus amigos? Sobre Gamaliel, Hilel, enfim. Esse material é bem legal para a gente estudar semana que vem sobre o judaísmo. Tá bom? Eu acredito que é isso. Só para encerrar o nosso estudo, deixa eu ver se um companheiro meu está aqui. Eu gostaria muito, com muita felicidade, para encerrar o nosso estudo, convidar o nosso querido Carlos, colaborador aqui do NEP Bezerra de Menezes, para fazer a prece final. Eu não combinei com ele com isso, acredito que ele deve estar morrendo de vergonha agora, mas eu gostaria muito de escutar a voz suave dele para encerrar o nosso estudo. Vamos colocar assim como chave de ouro, né? Perdão, Carlos. Olá, boa noite, pessoal, tudo bom? Agora, bora encerrar esse estudo maravilhoso, né, sobre Paulo que a gente está começando. É muito interessante a gente estudar um pouco esse personagem que, na doutrina espírita, a gente acho que é tão próximo, né? Eu acho que a gente tem uma admiração muito grande, por todos os apóstolos, mas por Paulo em especial, até pelo Paulo de Estevão. Então, vamos pensar em Jesus agora, vamos pensar em Paulo, porque com certeza ele está nos ouvindo, ele está nos observando, ele está mandando sua energia positiva. E vamos agradecer a Deus por estarmos vivos, por estarmos bem. Vamos agradecer por essa tormenta que nós estamos vivendo nesse momento no planeta. Jesus está nos abençoando, nos está protegendo, que Ele possa nos ajudar a compreender cada dia mais a sua palavra, os seus ensinos, o Evangelho, que vem lavar a nossa alma, deixar para trás todos aqueles erros,
todos aqueles problemas que criamos no passado, que nós possamos criar um novo futuro com um sol brilhante em direção a Cristo. Que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita tire dos nossos olhos aquele véu que há tanto tempo está nos tampando e nos impedindo de evoluir. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui. Que o Senhor Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, a gente vai conversando no decorrer da semana no Telegram. Qualquer coisa é só comentar lá, tá bom? Muita paz, muita luz, muito Ô, obrigado Lucas. pode falar, Sandra, por favor. Eu só tenho uma dúvida. Eu posso convidar alguém? Claro, por favor. Para a próxima aula? Sinta-se à vontade, com certeza. Claro, por favor. Ok. Obrigada. Tá bom? Gente, uma excelente semana, com bastante trabalho e também muito Paulo para todos nós, tá bom? Fiquem com Deus, qualquer coisa é só falar no Telegram, tá certo? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito boa noite. Foi excelente, Lucas. Amei. Muito obrigado. Ai, muito obrigado. Espero que seja assim, né? Todas as semanas dessa forma gostosa, simples, singela, sem maiores pretensões, né?